Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. Essa aqui é a entrevista do trabalho da Entrevista Alumni para a disciplina de Introdução à Engenharia de Controle e Automação. Esse aqui é o nosso grupo, o grupo composto por eu, Ricardo, quem vos fala, Gabriel Garibe e César Augusto. E hoje a gente vai estar fazendo aqui a entrevista com ele. Hugo Fagundes, formado na automação, entrei em 11.2. Prazer bater um papo com vocês aí, Ricardo. Show de bola. Conta pra nós aí rapidinho, Hugo, você trabalha em qual ramo e em qual companhia? Então, Ricardo, hoje eu trabalho no ramo de tecnologia. A nossa empresa, mais especificamente, faz tecnologia para agricultura e a minha função dentro da empresa hoje é gerente de produtos. Bacana. Show de bola, cara. Então, primeira pergunta que a gente queria fazer para você, nós aqui estudantes, a gente queria saber por que você escolheu, como que se deu o processo para você escolher a engenharia de automação no seu curso, lá na sua época. E essa é uma boa pergunta, Ricardo. É uma história que eu me lembro bem, fácil de comentar. Foi durante a minha 8ª série do ensino médio, que hoje é o 9º ano. Assisti uma reportagem com um engenheiro de controle de automação, ou era um engenheiro mecatrônico, não me lembro. E o cara trabalhava com automação residencial. E daí ele fez vários projetinhos de automação residencial na casa dele. Uma porta que fechava sozinha, abria dependendo das condições, um varal que recolhia quando tinha chuva, um brinquedo com o cachorro dele, várias coisinhas assim criativas ali para a casa do cara. E eu achei divertido pra caramba a ideia, um potencial legal. E é isso, sim, uma decisão talvez um pouco imatura. Ali no nome do curso, Controle e Automação, não fazia ideia do que era o controle. Demorei tanto para descobrir, só li a parte da automação e entrei com essa expectativa. Pô, que show, cara, que massa, que história interessante, né? A gente acha bem massa. Muita gente vê o nome do curso bonito, assim, né, e chama atenção. Chama atenção e a gente vai entrar nessa discussão depois, mas para mim é um grande desafio esperar que alguém no ensino médio entenda bem quais são as consequências da decisão do curso. Cada curso tem todo o seu uma série de cursos ali que você vai aprender em cada engenharia, por exemplo, e você entender o que é engenharia de controle e automação durante o ensino médio é algo muito difícil. E entender o mercado e tudo mais. Eu chuto que, cara, a maior parte das pessoas que entram nos cursos hoje vai entrar com alguma motivação sem o contexto completo do que ela vai impactar. E faz parte, né? Tá ali, tem que decidir, vai ter que escolher algum critério para decidir. Que bom que o seu critério foi um critério prático, né? Você, pelo menos, acho que sim. E sim, já sobre mesmo, estando no curso, a gente viu no LinkedIn, né, que você não fez parte das atividades acadêmicas, tipo os PETs, as EJs e as equipes de competição. E, tipo, por que tu não se engajou muito nessas atividades ou tinha algum outro foco? Essa é uma boa pergunta, César. E, para ser bem honesto, quando eu entrei, eu tinha acabado de me mudar da casa dos meus pais, primeira vez estava morando sozinho. Cheguei em Florianópolis e conheci a galera da automação, que era muito louca na época que eu entrei. Não sei se continua assim. Cara, eu fiquei realmente... Saía muito com o pessoal, happy hour pra caramba, e festa, e fiquei um bom tempo nisso, assim, no início do curso. E aí, acabou que eu fiquei muito mais nessa parte social e estudado que engajado em outras atividades. Se isso foi uma decisão acertada ou não, não sei. Foi passado, me fez chegar até aqui hoje.
eu tenho muita convicção de que empresas júnior, atléticas e as equipes de competição devem agregar um valor enorme. Ele tem um baita potencial, dependendo de como você trabalha ali dentro. Mas a minha trajetória acabou sendo a só graduação no início e mais essa parte social. E quando eu decidi focar mais, procurar me preparar para o mercado, eu quis estágio. Então eu estagiei bastante durante 2 anos e meio, mais da metade do meu curso eu estava estagiando. Então esse foi meu foco. Legal. Participa bastante. O Teller participando das atléticas e tal, dos esportes. Cortou um pouquinho, Gabriel, mas se eu entendi a pergunta, foi em relação à minha participação com as atléticas do esporte. Fazendo um comentário só. Ô, Gomes, teu áudio tá cortando bastante. Tá cortando? Peraí. Deixa eu ver se eu ajeito. Aí, pô, tá melhor. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Obrigado. A gente viu também que você foi para a Holanda, né? Fazer um intercâmbiozinho na University of Twente. Você pode contar um pouco como surgiu a sua oportunidade, como foi essa experiência e também contar o que você aprendeu nas aulas de lá e tal? Com certeza, Gabriel. São belas memórias. A oportunidade surgiu com o programa Ciências Sem Fronteiras. Na época, foram muitas bolsas disponibilizadas para graduação no Brasil inteiro. Eu fiquei sabendo do programa a partir de amigos, eu creio, e eu me inscrevi. Estudei um pouco inglês ali para ter uma nota suficiente para passar alguma boa universidade. Pesquisei bastante sobre boas universidades de engenharia pelo mundo e me interessei bastante na Holanda, especificamente na University of Twente, que além de ser uma excelente universidade de engenharia, ela tem o maior campus universitário da Holanda. E eu fiquei bem interessado com isso. E aí, quando eu pesquisei mais, já entrando na minha experiência lá, eles têm um processo que são 2 semanas, dependendo da parte do ano, ou 1 semana, só de introdução de novos alunos para a universidade. Eles chamam de Kikin. E aí são uma série de eventos para você conhecer os prédios com a galera. Tem os grupos de padrinhos dentro da universidade que vão te receber, explicar como é que as coisas funcionam. E as atléticas e todos os grupos fazem os eventos para conhecer os calouros. Cara, 1 semana de evento, assim, a festa no centro da cidade. 1 semana ou 2 festas de espuma e o caramba, tanto de coisa só para você conhecer e se ambientar na cidade. E depois disso começavam as aulas e todo o trabalho, então você já entra muito bem, né? Não fiquei perdido nem 1 hora, foi direto assim, já conhecendo muita gente, me engajando com a galera. Então nesse aspecto foi excelente. Uhum. Sobre as aulas em si, eu fiquei bem surpreso da maneira que funcionou. Eu tinha a expectativa quando eu fui para lá de que seria muito diferente do que a gente tem no Brasil. Eu esperava principalmente que a maneira que o material fosse apresentado fosse diferente e que a gente tivesse alguns laboratórios de altíssimo nível e, cara, eu esperava que fosse diferente do Brasil. E na prática, talvez nas matérias que eu trabalhei mais lá, que foi focado bem em programação e um pouco na área de negócio, modelagem, não tinha nada muito diferente do Brasil. A maior diferença é que a carga horária era menor, a expectativa é que os alunos estudem em casa por conta e depois vamos na aula tirar dúvidas. Então, tem uma introdução rápida, o professor compartilha o material, daí você se vira para aprender e tinha alguns trabalhos ali, as provas para apresentar. E não era nada além do que a gente tem aqui na UFSC. Não falando mal de nenhuma das duas, tá? Ambas passam as aulas muito bem e lá não tinha nada, pelo menos na nossa área, assim, muito diferente do que a gente tem no Brasil.
Tem um laboratório de nanotecnologia sensacional lá e algumas outras coisas, mas eu não fiz nenhuma matéria de nanotecnologia, que era da pós-graduação lá. Eu fiz matérias de mestrado lá, que o mestrado e a graduação deles é equivalente à nossa graduação aqui. O mestrado lá são 3 anos e a graduação base são 2 anos, e nossa aqui são 5. Então, peguei as matérias de mestrado que era equivalente ao que eu estava fazendo aqui. Não, mas é interessante essa parte que eles são bem receptivos. Tipo, acho que muita gente se preocupa bastante com essa parte de ser recebido fora. Eu acho que sim, eu vi bastante gente com experiência diferente da minha. Alguns amigos foram para a Inglaterra e não tiveram boa experiência, não conseguiram estar bem com os ingleses. Mas, cara, na Holanda comigo foi sensacional. Conheci muita gente de lá e principalmente a comunidade internacional, que era uma galera que vinha do mundo inteiro. E eu fiz amigos que vão durar para a vida inteira. Italianos, australianos, alemão, português, brasileiro. E todo mundo morava no campus, então a gente jantava junto todo dia, saía para todas as atividades juntos, fazia uma comunidade assim, muito fechada, bem legal. E aí foi o que eu considero que foi meu maior aprendizado mesmo, que eu aprendi a conviver com pessoas muito diferentes, com culturas completamente diferentes, com maneiras de se expressar distintas. Eu aprendi a ver minha própria cultura e aprender a me comunicar melhor com essas pessoas com pensamento diferente, que hoje é uma parte fundamental do meu trabalho, da minha atuação profissional, e que eu vejo como um dos diferenciais que me fez progredir na carreira hoje, foi saber me comunicar. Até ir para lá, demorei para perceber o valor da comunicação. Parece algo simples, mas não é sempre tão trivial. Eu acho muito legal. E questão de contatos ali, você acha que contribuiu muito para os próximos negócios, assim? Até hoje, os contatos que eu fiz na Holanda, profissionalmente, não contribuíram. Tem um bom potencial ainda. Eu conheço um engenheiro que trabalha na usina Belo Monte, um engenheiro que trabalha em usinas na Holanda, o outro engenheiro da Itália, que eu não sei onde que ele está. Conheço uma galera com posições profissionais boas, que pode ser que eu ainda tenha interação com eles. E o pessoal, na verdade, profissionalmente, fez muita diferença na minha carreira, foi a galera que eu conheci da própria automação, que hoje dos meus colegas que entraram comigo, que eram meus veteranos, vários têm cargos muito bons no mercado aqui no Brasil, têm sua própria empresa, e eu já tive oportunidades, discussões com eles. Eu entrei na Hexagon por convite de um amigo meu da universidade. Então, esse networking que eu fiz em Floripa mesmo foi muito importante para minha carreira. Certo. Muitos alunos da automação, eles falam que o curso dá uma visão muito ampla, mas superficial em muitas áreas. Você concorda com isso? Acha isso positivo, negativo? Eu concordo, Gabriel, que a visão é ampla e superficial em vários pontos. E, honestamente, eu creio que essa é uma boa abordagem, uma boa alternativa. Porque o mundo de controle e automação e possibilidade onde você pode atuar é enorme. Então, o curso basicamente teria que escolher enfocar um pedaço da atuação possível de controle e automação e ignorar o resto, ou abordar tudo um pouco. E para você se preparar para o mercado de trabalho, de qualquer maneira, quando você entrar em uma empresa, você vai ter que aprender muito sobre os processos da empresa, sobre a tecnologia que eles usam, a maneira que eles trabalham. Tem uma fase de aprendizagem muito grande, não tem muito como o curso te deixar 100% pronto para nada. Então, essa abordagem mais superficial e ampla, completa, uma boa base, funciona muito bem nesse aspecto. Tendo ciência de que quando você for trabalhar, você vai ter que aprender muito. Sim. Faz parte. Pô, interessante isso, porque a gente às vezes fica meio, tipo, qual caminho que vai pegar, às vezes sente esse receio, né, de
faltar alguma, assim, ter que complementar a formação com alguma ênfase, dar alguma ênfase, enfim. Vai ser interessante você ter. É uma bela preocupação mesmo, Ricardo, e o que eu vejo que o curso faz deixa bastante porta entreaberta assim, no mercado. Você ainda vai ter que fazer um esforço para abrir, vai ter essas dúvidas, mas o que aconteceu comigo, acho que muita gente, é que você vai ter oportunidades durante a sua carreira. Muita coisa aparece de maneira mais reativa, sem você estar buscando. E aí, se você estiver preparado, você consegue cumprir ali, utilizar essa oportunidade. Se você não tiver, não dá. E aí o curso acaba te deixando preparado para pegar muitas oportunidades. Positivo. Sim. E a gente viu também ali que agora você é triatleta, né? Faz triatlo. E a gente supôs que você gostava de esportes desde a época da faculdade. Então, como que tu conciliava o trabalho com o esporte? E, tipo, isso foi importante para a tua saúde mental no decorrer do curso? Uma boa pergunta. Durante o curso em si, eu diria que foi a minha época menos ativa no esporte. Da minha adolescência eu era mais ativo, já participei do Campeonato Brasileiro de Handebol, já fazia mais esportes. Enquanto eu estava na universidade eu fiz menos, dava de bicicleta às vezes, jogava basquete ali com ataca, handebol, mas não era na intensidade muito alta. Foi mais uma tarefa, algo extra que eu fazia, que me fazia bem, mas eu não, pelo menos nessa época eu não percebia muito efeito na minha saúde mental. Quando eu percebi mesmo o efeito do esporte na minha saúde mental, foi já na minha vida profissional. Eu tive uma época de trabalho muito intensa, a gente fez um projeto na Austrália, até antes disso, que eu estava com a carga horária, cara, altíssima, assim, para conseguir entregar o que a gente esperava. Começar a trabalhar às 6 da manhã até 11 da noite, todos os dias durante um mês e meio, 2 meses, pô. E eu estava com um problema também com a minha família, minha mãe estava com câncer, e aí tinha tudo isso junto na minha cabeça e eu comecei a enlouquecer, assim. Comecei a me perder com algumas coisas, não conseguia raciocinar bem, e eu comecei a fazer mais esporte ao mesmo tempo, assim, na hora que estava mal, saía para correr, e eu percebi que fazia uma diferença enorme para mim. Quando eu voltava de um exercício, principalmente exercício mais intenso, as coisas que estavam na minha cabeça, assim, com nível de prioridade altíssima, que não saía da minha mente, tinha baixado. E eu conseguia visualizar elas de maneira mais objetiva, que antes eu estava muito emocional em relação aos problemas. E aí, com o esporte, eu conseguia, depois da atividade, ter uma visão muito melhor. E isso continua até hoje. Então, eu decidi que, cara, todo dia eu faço minha 1, 2, 3 horas de esporte, depende do dia, e isso me faz o bem do caramba, assim. Eu coloquei como regra para mim que eu não corto esse esporte, quase nenhuma exceção. Então, me faz muito bem, sim. Agora uma pergunta mais... Alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Ou pode continuar? Não. Pode continuar. Se você precisar dar uma pausa aí, pegar uma água, você pode avisar a gente, tá bom? Tranquilo. Talvez vai chegar um iFood para mim daqui a pouco, eu vou ter que sair rapidinho. Tranquilo. Agora uma pergunta mais tranquila. A gente soube aí pelos veteranos que você trouxe o flankball para o Brasil. Você pode contar como é que foi esse processo aí? Como é que funciona o jogo? Posso sim. O flankball das minhas paixões. Quando eu morei na Holanda, a gente jogava flankball na universidade. Tinha campeonato da universidade, campeonato de flankball, que eu achei massa pra caramba. E um final de semana também eu fui pra Alemanha visitar um amigo meu em Hamburgo. E nesse final de semana a gente saiu uma galera ali, fez uma série de competições esportivas lá, alcoólica esportiva. E uma delas foi o flankball. E um dos caras que estava lá colocasse a gente indo pro bar depois.
E no metrô, assim, falou, pô, você vai me prometer que você vai levar o flankball pro Brasil, esse jogo é muito bom e tal. Eu dando risada ali, falei, cara, vou levar. Fechou, depois eu te mando a mensagem, vai virar um esporte lá. E aí, chegando aqui no Brasil, no primeiro semestre que eu cheguei, eu decidi organizar assim, com a galera. Dei uma brincada, assim, no happy hour, todo mundo achou massa. Daí eu organizei o primeiro, peguei uma tora de madeira para fazer como troféu do flankball, assim, esculpi, assim, primeiro campeonato. Chamei a galera de vários cursos, não era só automação. E foi na frente do HU, ali no gramado do HU, deu uma galera, foi, cara, muito massa, assim, vendendo cerveja a preço de custo, só pra bagunça mesmo. E o prêmio era um barril de Heineken. E daí, na hora de entregar o prêmio, eu coloquei uma corrente de bicicleta, assim, cadeado em volta de uma árvore. Falei para os caras, se virem, tem que beber aí. Todo mundo já depois de passar da fase de grupos, semifinal, final. E agora se vira com chopp aí, acabaram dividindo entre a galera e foi muito massa. Depois a Ataca assumiu, participei de mais algumas edições ainda. Mas sensacional. E o jogo basicamente são 2 equipes ali, com um número variável de pessoas, tá? Vou brigar com os caras da Ataca aí que fixaram em 3 pessoas. Para mim tem que ser de 2 a 5 aí numa boa. E aí vou jogar alguma coisa, que até na Ataca eu tô usando bola, mas lá na Holanda, cara, podia ser qualquer coisa. O mais tradicional mesmo na Alemanha é jogar uma cebola. Caralho. Joga uma cebola e tem alguma coisa ali no meio, uma garrafinha com um pouco de água, qualquer coisa do tipo. E quando você acerta a garrafa, você tem direito a beber. Isso é muito massa também, que é o único jogo de bebida que eu conheço, que quando você faz o objetivo, você pode beber e não a bebida é uma punição. Então, muito bom. Sim. E é basicamente isso. Então, o seu objetivo é acertar a garrafa e virar a sua lata o mais rápido possível, enquanto a outra equipe tem que colocar a garrafa de pé. Quando eles colocam a garrafa de pé e voltam para a linha deles, a equipe adversária tem que parar de beber. Quem terminar primeiro a cerveja ganha, e tem várias regrinhas ali de não poder desperdiçar e tal. É um jogaço. Sim. Não, tem histórias lendárias que a gente que é calor entrou agora e fica escutando sobre os jogos. Que bom. De recorde. Feliz saber que tá todo mundo sabendo já. Bom, voltando ao foco aqui, acho que eu gostaria de saber qual foi sua trajetória após sair do curso. Então, a minha trajetória. Quando eu entrei na Hexagon foi durante o curso ainda. Eu fiz um estágio não obrigatório na Hexagon. Eu entrei na equipe de desenvolvimento de hardware lá, inicialmente, como estagiário. Então, trabalhei lá com a equipe de hardware. Basicamente, a minha função inicial foi criar procedimentos de testes de novos hardwares produzidos. Daí tinha algumas regrinhas, alguns testes de fonte, e eu fui aprendendo isso ali. E logo em seguida me colocaram numa tarefa que era para conseguir comunicar com um componente específico da placa. Esse componente era um giroscópio, que não estava funcionando. E quando eu estudei lá um pouco mais o circuito auxiliar do giroscópio, eu descobri que tinha um capacitor mal dimensionado, que estava 1000 vezes errado. Era para ser nano e era micro, ou era micro e foi nano, alguma coisa assim. E daí a gente alterou esse capacitor e ele começou a se comunicar com a placa. Daí estudei um pouco mais para implementar o protocolo de comunicação, para conseguir pegar as informações do giroscópio, que é basicamente ele te dá a velocidade angular da placa. Esse caso era um giroscópio de um eixo só. Os mais comuns desse tipo são de 3 eixos. E daí, quando eu consegui fazer essa comunicação funcionar, o pessoal já falou, tá, esse cara é melhor colocar na equipe de controle, porque a equipe de controle é quem mexe com os sensores pro piloto automático. Eu trabalhei na equipe de controle por um tempo, beleza, e acabou que na empresa não tinha tanta tarefa, na época, de controle em si. Então, como não tinha tanta tarefa de controle, eu estava ali e eu acabei migrando mais para a parte de desenvolvimento de software. Trabalhei, acho que 1 ou 2 meses como desenvolvedor de software,
e eu fiquei bem agoniado nessa época. Como analista de controle ali na minha função anterior, eu fui contratado. Eu terminei o curso, fiz meu projeto de final de curso em cima do giroscópio, processo de calibração de unidades de navegação inercial, é minha tese. E daí, como desenvolvedor, eu fiquei muito incomodado com o fato de que eu não conhecia bem o mercado, eu não conhecia as máquinas que eu estava trabalhando, que isso me dava muita insegurança nas decisões de desenvolvimento. E eu gostaria de ter mais proximidade do cliente, eu via que isso era uma grande oportunidade de melhorar o resultado da empresa. Então, com isso, eu acordei ali, combinei com o diretor da empresa, com um dos fundadores, de criar um time novo, que a gente chamou de time de Solution Deployment, que está rodando até hoje com a galera da automação. E esse time faz uma interface mais da equipe de desenvolvimento com o campo. E funciona muito bem esse time, tá rodando até lá e tal. Fiquei como líder desse time por um tempo. Depois de acho que 2 anos nesse time, eu percebi uma outra área que eu poderia ajudar mais, era na parte de definições do que vai ser feito. Então, em qual caminho que a empresa vai seguir na parte de produto, no desenvolvimento de produto. Isso eu estudei e descobri que é conhecido como Product Management ou Product Owner. E o pessoal da empresa também topou criar uma área nova para essa parte de Product Management. Então, eu entrei primeiro como Product Owner, que é basicamente um Product Manager com um pouco menos de autonomia. Depois eu virei Product Management. Nesse meio tempo, eu tive algumas outras atribuições ali que ficaram com pessoas que não estavam adequadas para o cargo, ou que a gente teve saída de pessoas da empresa e eu acabei assumindo também. Então, eu acabei assumindo a liderança da equipe de qualidade, a liderança de uma equipe de desenvolvimento em cloud, e fui trabalhando com tudo isso em paralelo, de acordo com o que eu via que eu conseguia colaborar, que é o que eu continuo fazendo. E foi isso. Eu cheguei hoje nessa área de Product Management, conseguimos montar um time de gerenciamento de produtos, sou eu e mais 2, e tô lá, trabalhando para fazer bons produtos e atender bem o mercado. Só uma pergunta sobre o seu cargo atual, Product Manager. Ele atua mais numa parte estratégica, assim? Eu não entendi direito. É uma boa pergunta. Também, uma parte do meu trabalho é mais eu diria que em traduzir a estratégia da empresa, que é definida junto ali com o CEO e com o pessoal da área de negócio, em produtos. Então, na nossa área estratégica, a gente quer atacar mais esse mercado específico, porque esse mercado tem potencial de crescer, porque os competidores desse mercado têm algumas falhas, a gente já identificou isso. Então, nessa parte eu entro juntando as informações da galera comercial, das áreas de negócio do CEO, e fazendo uma proposta de como é que a gente pode avançar o nosso portfólio. Eu discuto esse portfólio junto com as áreas de negócio, a gente bate o martelo, então, para onde a gente vai, e aí entra uma parte mais específica ali de Product Management, que para cada projeto, que é para desenvolver uma funcionalidade ou um produto novo, a gente atua entendendo quais são as melhores maneiras de desenvolver esse produto, esse projeto, que daí envolve uma série de métodos para validar essas hipóteses, que se chamam de Product Discovery. Então, você faz várias interações para entender qual a melhor maneira de atacar esse certo pain point do cliente. E aí, com essas interações, o objetivo é reduzir o risco e fazer com que a saída realmente atenda o cliente, que é algo super desafiante no mercado, tá? Em qualquer empresa de tecnologia, qualquer empresa de qualquer coisa que vê no mundo, você vai perceber que eles têm uma taxa de insucesso no desenvolvimento. Você vai desenvolver, eventualmente, alguma coisa que não atende o cliente, ou porque não deu para fazer tecnicamente, ou porque o cliente não quer pagar pelaquela solução, não quanto você esperava, ou porque não se encaixa com o seu negócio. Então, é bem desafiante você conseguir encontrar produtos e funcionalidades de maneira de desenvolver que vai atender todos esses requisitos.
Uhum. E além disso, que vai atender os requisitos e suprimindo o gasto de recursos, né? Igual você citou, sem tanto ônus, né, no processo, né? Exato, sim. E basicamente, em contraponto à metodologia mais antiga ali, Waterfall, que você fazia um grande pré-projeto, um grande estudo do projeto, e daí desenvolve ele até o fim, para depois descobrir que, talvez isso aqui não vai funcionar. A gente gastou 2 anos e 10 pessoas trabalhando 2 anos, mas não vai. Isso aqui não vai funcionar por tal razão. E aí, com essa parte de Product Discovery, a ideia é que você faça ciclos menores, que encaixa isso com ágil, né? Faz parte do Scrum ali, de alguns frameworks ágeis, que a ideia é você reduzir o risco. Então, ataca os riscos maiores inicialmente. O que a gente consegue fazer para provar esse conceito, para entender se tecnicamente é viável, se tem interesse no mercado. E aí vai. Dependendo do desafio, você vai usar uma técnica diferente. Poxa, show de bola. E você contando toda essa tua... Você estava contando, né, que você primeiro empreendeu uma nova equipe, e depois você, assim, trouxe um novo departamento, e hoje você traz esse escopo de liderança que você citou. E, assim, nitidamente, você teve uma postura, assim, proativa na empresa, né? Uma postura fora da curva ali dos padrões. O que te inspirou a agir desse jeito, assim? O que te levou? O que foi o motor disso tudo? Bela pergunta, Ricardo. Isso eu respondo com muita facilidade, que foi a minha família, algo cultural ali do meu pai, principalmente. Meu pai, ele é empreendedor. Ele tem algumas empresas ali em Brasília e cresceu do pouquíssimo para estar na posição muito boa hoje, sendo empreendedor, sendo proativo. E eu tive a minha infância inteira ouvindo relatos do meu pai e as conversas dele com os funcionários, e ele sempre achando soluções, indo atrás, atravessando barreiras. Isso foi a vida inteira do meu pai. Inclusive, quando ele mandava eu fazer alguma coisa inaceitável, eu só desistia ou não achar alguma alternativa para algo. Então, eu aprendi e criei esse comportamento com a minha família. E, inclusive, comentar de novo que eu já falei na conversa com o pessoal da Lumine na sala, mas tem uma frase que meu pai sempre falou e que eu uso até hoje bastante, que é: seja parte da solução e não do problema. Isso eu levo para sempre, para várias situações, que você sempre vai ter desafios, sempre vai ter problemas, e você vai decidir a maneira que você vai encarar ele. Você vai encarar pelo lado de, é um problema, bosta, fazer o que agora? Ou, é isso aí, temos mais um desafio, é um potencial de melhoria, se a gente resolver ele, vamos descobrir como, a gente vai melhorar o resultado da empresa, melhorar tal coisa. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Então, é a maneira de enxergar as coisas, né? Poxa, cara, show de bola, que testemunho bacana. E, assim, você agora contou, imagino que toda atualmente, né, na sua vivência de trabalho, você deva se encontrar com muitos desafios, né? Ainda mais, assim, uma profissão tão... eu acho que é bem desafiadora, né? Você, de fato, tem que lidar com uma série de variáveis e tratar isso com toda a sua capacidade. Eu te pergunto, você acha que a formação em engenharia de controle e automação, ela te preparou bem para esses desafios? Ela te capacitou para essas demandas que você tem? Então, Ricardo, eu vejo que eu cheguei onde eu estou hoje por conta do meu histórico com conhecimento mais técnico. Então, essas hard skills que eu ganhei com o curso, elas foram essenciais para criar essa oportunidade que eu tenho hoje, e eu ainda utilizo elas bastante hoje quando eu vou discutir com a equipe de desenvolvimento o que a gente vai fazer. Vamos atacar esse problema de tal maneira, vamos fazer esse produto assim. Eu consigo discutir um bom nível com eles por conta desse meu conhecimento, que me ajuda bastante. Para você atuar como um Product Manager,
não é necessário você ter essas hard skills, tá? Pelo que tudo está escrito na literatura, isso não é necessário. Você conseguiria atuar como gerente de produto só conhecendo bem do mercado, conhecendo os clientes e fazendo uma boa interface com a equipe de desenvolvimento. Mas esse background técnico faz toda a diferença. Faz você conseguir ser muito mais certeiro na discussão direta com o cliente, quando ele vai propor alguma coisa nova. Eu não preciso ficar 100% dependente da minha equipe técnica ali de engenharia para dar a resposta para o cara. Eu já consigo eu mesmo avaliar e já levar alguma coisa preparada de resposta para ele. Na discussão com a equipe de desenvolvimento, eu estou sempre mais preparado. Então, o curso me ajudou muito na minha função hoje. Tem toda uma outra área de comunicação, de finanças, de business, que eu não aprendi no curso. Mas, cara, você aprende. Você vai aprender com o tempo. Tem materiais disponíveis na internet. Tem inúmeras opções de ganhar conhecimento em áreas que são relevantes para os seus objetivos profissionais. Que massa. Com certeza as engenharias elas ensinam bastante a gente a resolver problemas, né? Eu acho que é fundamental. Qualquer trabalho você vai ter problemas e eventualmente você vai ter que pensar numa solução para resolver ele ou amenizar. É uma habilidade muito importante. Na Hexagon, a gente tem CEO da Engenharia de Controle e Automação, o CTO, que é o Chief of Technology da Controle e Automação. A gente tem o gerente de contas, que é comercial ali, que é da automação. Tem o arquiteto de software da automação. Ele tem desenvolvedor cloud, desenvolvedor embarcado, engenheiro de controle, integrante do time de Solution Deployment da automação. Então, só dentro da Hexagon você já consegue ver assim, a área de atuação enorme, assim, diversa que alguém formado na automação consegue exercer. E bem nessa linha mesmo, Gabriel. Cara, você aprendeu a resolver problemas, aprendeu a ter um raciocínio estruturado, mais metódico, você consegue se virar muito bem em várias posições. Já engajando nessa parte da faculdade, de preparar e tal, como que você vê o cenário atual assim, da engenharia e o futuro profissional para quem está ingressando agora no curso? Que é o nosso caso. No caso, Cara, boa pergunta, César. O cenário profissional tá bem dinâmico aí nos últimos anos. Dentro da Hexagon, o que eu percebi é que a área de programação estava muito em alta até metade do ano passado, um pouco para frente, em cloud, principalmente em cloud, embarcado também. A gente estava com muita dificuldade de conseguir encontrar profissionais, os salários estavam subindo assim, de maneira exponencial, e daí já esse ano deu uma caída, né, com os layoffs que várias grandes empresas do setor de tecnologia fizeram, já deu uma segurada no mercado, a gente já começou a sentir isso aqui também. Então, na parte de programação, ela é bem oscilatória. Eu imagino que vai voltar a aparecer e ser valorizado mais essa profissão em muito breve, porque continuam aparecendo startups, continuam aparecendo empresas grandes de tecnologia que estão crescendo, mas as skills ali que você precisa conhecer para trabalhar como programador está mudando muito. Hoje as linguagens de programação, os compiladores, a maneira que você programa está mudando rapidamente, né? Cada vez a gente está tendo ferramentas de mais alto nível e maneiras de desenvolver o software com uma linguagem mais próxima do humano e mais longe da máquina. Então, isso requer menos conhecimento técnico para conseguir programar. Então, inclusive com a IA, boa parte do código já pode ser gerado automaticamente. A partir de alguns inputs ali com a linguagem mais próxima do humano, já consegue gerar programas de computador. Então, o perfil dessa profissão vai mudar muito. O que eu quero chegar com isso, né? O que eu diria para alguém que está entrando no curso agora focar e olhar no mercado não ignora nenhuma matéria que a gente tem que
que existe na automação, aproveita a oportunidade, já está aí, tem um professor bom, tem bastante estrutura para conseguir aprender, e você não sabe como é que o mercado vai se comportar daqui a alguns anos, porque está muito dinâmico. A gente não sabe o que vai crescer, o que vai diminuir, então vale a pena ter Esse background diferentes, ser bem versátil e focar bastante na comunicação e trabalho em equipe, porque isso eu não vejo como mudar assim, e eu vejo que vai ser sempre bem valorizado. Se você conseguir se comunicar bem com as pessoas, se comunicar bem com pessoas de habilidades diferentes, conhecimento diferente, você conseguir trabalhar em equipe com essas pessoas, com certeza vai ser um grande passo já na sua carreira, independente da área que você for trabalhar. Então, cara, eu diria isso. Não perde as oportunidades com o que você aprende no curso, deixa as portas abertas e fica ligado para aprender a trabalhar em equipe e comunicação, que é algo que vai fazer diferença. Então, sobre as EJs e essas equipes de competição pode dar uma visão bem ampla sobre como trabalhar no mercado. Com certeza. Pô, com as equipes de competição já tem esse contexto mais multidisciplinar, né? Na equipe de competição tem pessoas de engenharias diferentes, você já vai ter que, cara, trabalhar com uma série de requisitos ali, ser bem criativo para chegar numa saída. Imagine com a equipe de competição uma boa maneira de se desenvolvendo para o mercado. Sobre os trabalhos em grupo, assim, qual que você acha que é o maior desafio atualmente que se tem em montar esses grupos e o gerenciamento e funcionamento deles? Não sei se a minha resposta vai ser politicamente correta, mas o que eu diria que é o problema é que você dá os trabalhos para um grupo de aluno e esse grupo de aluno não tem hierarquia e as pessoas têm objetivos diferentes lá dentro. Então, você vai fazer o trabalho com mais 2, 3 colegas, e se o cara não quiser fazer o trabalho direito, ele não for trabalhar, você vai fazer o quê? Você não vai ter uma reunião de feedback para você falar que não está bem e tal, não vai mudar se ele vai ser promovido na empresa ou não, você não pode dar ordem nele que você não é o líder dele. Então, isso é um grande desafio. Você vai trabalhar com um grupo de colegas que pode ser que seus colegas não estão a fim de trabalhar. Isso vai fazer o quê? Então, isso na universidade acho que é um desafio grande, difícil de lidar. Assim, como é que você vai garantir que os seus colegas de trabalho estão tão engajados quanto você? Aí talvez entre a parte de comunicação com essas pessoas. E na hora de trabalhar, cara, existem muitas ferramentas hoje no mercado para conseguir te ajudar a organizar uma metodologia de trabalho. Vamos fazer uns ciclos ali de entrega, vamos revisar o que a gente está fazendo, vamos planejar nosso trabalho, quem vai fazer cada etapa e como é que os componentes vão se comunicar. Não é tipo, eu faço o relatório, você faz a simulação e aquele cara ali monta o Lego. Cara, não é isso que é trabalho em equipe, sabe? Isso aí é muito ensino médio, né? E na universidade, na minha experiência, não foi muito diferente disso. Continuou assim, cada um pega um pedaço, cada um faz isso aí e fechou. A gente se comunicava uma vez no começo, uma vez no meio, uma vez no fim e deu. Muito, muito longe do que você precisa fazer para ter uma equipe trabalhando bem junto. Você citou em relação à importância da comunicação. Você chegou a fazer alguma capacitação externa sobre comunicação ou foi só a experiência do intercâmbio mesmo? Foi só a experiência do intercâmbio e na própria empresa, principalmente nessa equipe de Solution Deployment, que eu precisei ter contato com muito cliente, com o pessoal do comercial, com os técnicos em campo, e eles se comunicam de maneira completamente diferente, têm interesses diferentes dentro da empresa, e você tem que aprender a conciliar esses interesses todos, e eu fui aprendendo na prática mesmo. Show de bola. Hugo, e você havia citado aí, você citou de relance, né, as inteligências artificiais, e aí eu só queria saber de ti, assim, você acha que elas vão dominar o mundo mesmo? Assim, brincadeira, mas como tem sido a relevância, como é que você vê toda essa inovação e o impacto que isso tem
futuro do mercado aí? Para responder sua pergunta, primeiramente, importante ressaltar que eu não sou especialista na parte de inteligência artificial, mas do que eu conheço, do que eu tenho de relação com inteligência artificial aqui na Hexagon, é que todas as empresas de tecnologia estão muito antenadas com inteligência artificial e buscando maneiras de alavancar o desenvolvimento, alavancar os produtos utilizando IA. E eu vejo que existem muitas maneiras mesmo de usar a IA para acelerar o desenvolvimento, para melhorar a qualidade do serviço que a gente fornece para os clientes. Isso, no contexto de empresa de tecnologia, para mim é bem claro. Em outros setores, eu imagino que vários também irão mudar com o uso de IA. Alguns devem ser mais rápidos e outros um pouco mais lentos. E na tecnologia, vai ser essencial ter uma boa equipe focada nisso, sim, todo mundo tem a boa noção do que é o IA para entender como alavancar o uso. Porque quem souber usar melhor, quem conseguir usar IA para ajudar a encontrar as melhores maneiras de responder perguntas de cliente, já tem algumas ferramentas que fazem isso. Usar IA para gerar documentação de código, usar IA para gerar a parte do código. Cara, tem uma série de usos ali que já existem e que serão criados. E se a gente não aprender isso e não tiver por dentro de como usar, a gente vai ficar para trás do mercado, vai ficar para trás da competição que está em partes aí, que eu sei que está bem antenado. Então, é essencial tá ligado no uso de IA e como funciona para esse mercado de tecnologia. Show de bola. E, agora, por exemplo, nós que somos calouros e para quem está se formando e possivelmente gostaria de trabalhar, na mesma área que você atua, você tem algum conselho ou algo do tipo? Para a área de Product Management, que eu tenho de conselho? Olha, talvez valha a pena dar uma olhada no LinkedIn ou qualquer outra plataforma que tenha descrições ali de contratação de Product Managers, e você vai ver uma lista de skills ali, de conhecimentos que eles pedem. Por exemplo, na Google, para trabalhar com veículos autônomos, que é uma área bem interessante. Eles têm uma série de conhecimentos que eles consideram importantes para o Product Manager, que é conseguir trabalhar bem com dados, ter uma boa comunicação, ter experiência, conhecer bastante de desenvolvimento ágil, e tem uma listinha aí de coisas que se espera de um gerente de produto. Eu diria para atacando essa lista, que é basicamente isso, conhecer bem de desenvolvimento ágil, das metodologias e dos processos. Tem uma série de materiais disponíveis na internet, gratuitos e pagos sobre isso. Conhecimento sobre processamento de dados e uso de dados é bem útil. E o principal, talvez, é o conhecimento sobre o mercado e o produto que você vai atuar. Isso aí, você não tem como se preparar. Quando aparecer as oportunidades que você conhecer, você vai ter que aprender, né? Mas faz parte do desafio. E finalizando agora, se quiser adicionar alguma coisa que a gente esqueceu de perguntar, que seria interessante compartilhar com os alunos da graduação, fique à vontade. Eu acho que a gente já cobriu bastante assunto nesse papo, foi bem completo. Que eu posso dar de dica aí para a galera que está entrando agora. Cara, aproveita, o período de graduação é muito bom. A galera que vocês conhecem e as amizades que vocês vão fazer tem o potencial de serem muito duradouras, tanto para fins de ser amigo mesmo, quanto para profissional. Então, aproveita as conexões que vocês vão fazer, aproveita as festas também, aproveita os happy hours que tem aí. Isso é algo
único e que é um período da sua vida que vai passar. Então, pô, tá aí, aproveita. É claro que balanceia com as demais tarefas e as outras coisas que vocês têm do curso e atividades extras do curso, mas aproveita esse período e quando chegar ali para frente vão aparecer as oportunidades e esteja preparado. Conversa com a galera, sempre fica bem antenado aí do que tem de oportunidade, o que a galera está estagiando, o que você tem que estar preparado para entrar no estágio. Estágio é uma excelente maneira de aprender e de se preparar para o mercado profissional. Eu indico 100%, já é obrigatório, né, o estágio e o PFC, mas quanto mais melhor. O estágio ensina muito. Então, show de bola, então. Hugo, obrigadão, viu? Boa noite. Valeu. Ótimo Valeu, restante. Ricardo. Valeu, César. Boa noite, bom descanso. É bom iFood aí, hein? Valeu. O cara tá enrolado, hein? Valeu. Mas... Valeu.